Olá pessoal, nós estamos de volta para falarmos mais um pouquinho de atualidades e na nossa aula do dia de hoje a gente vai discutir aí o novo capítulo da guerra comercial entre os Estados Unidos, de Donald Trump, e a China, de Xi Jinping. Bom, vamos tentar entender um pouquinho então a linha do tempo dessa questão. Você se recorda lá que desde 1978 que a China vem passando por uma grande revolução. Até 1978, a China era basicamente um país pobre, agrário, com uma revolução comunista que instalou a ditadura do Partido Comunista da China. De 1949, data da sua ascensão, até a sua morte em 1976, Mao Tse-tung comandou com mão de ferro a China comunista. Porém, com a morte do líder em 1976, em 1978, assume Deng Xiaoping, que é considerado o criador da China contemporânea. Deng Xiaoping vai adotar um modelo híbrido que nós chamamos de economia socialista de mercado. Sob o ponto de vista político, a China permanece um país fechado, como sempre foi. Monopartidarismo, um único partido político, onde não há eleição direta, a eleição é indireta, você vota num candidato local, pré-escolhido pelo Partido Comunista, esse vota no candidato estadual, que vota no candidato nacional. Portanto, eleições indiretas, onde o escrutínio da população não é levado em consideração no que diz respeito à eleição do Comitê Supremo Chinês. Por um outro lado, nós temos uma condição em que não há liberdade de imprensa, não há liberdade de ir e vir, não há liberdade de organização, não há liberdade de manifestação. Porém, sob o ponto de vista econômico, a China se abre às regras capitalistas de mercado, ou seja, a lei da oferta e da demanda para a compra de bens e serviços e fatores de produção. O Estado atua reduzindo a carga tributária, construindo infraestrutura, dando condições de financiamento ao crescimento econômico. A China apresenta um dos maiores mercados consumidores potenciais de todo o mundo, com uma mão de obra barata e relativamente qualificada. Resultado, de 1978 até o ano de 2007 e 2008, na crise econômica mundial, a China vinha crescendo a uma taxa média de 10% ao ano, tanto que assumiu a posição de segunda maior economia global, ultrapassando o Japão. A gente sabe, contudo, que essa ascensão meteórica da China ameaça a supremacia americana no campo político, no campo econômico e até mesmo no campo militar. A China vem fazendo fortíssimos investimentos no campo militar. Por um outro lado, sob o ponto de vista político, já começa a rivalizar com os Estados Unidos a liderança sobre o mundo como um todo. E sob o ponto de vista econômico, embora ainda esteja muito atrás dos americanos, vem fazendo um grande esforço para assumir uma nova posição no cenário contemporâneo. A gente sabe que de 1978 até 2008, a China se industrializou rapidamente, baseado num conjunto de produtos que nós chamamos de ting-lings. Eu brinco com os meus alunos presenciais, né? É a fabricação lá de guarda-chuva, de calculadora, de pilha e bateria. Porém, a partir da crise de 2008, e mais especificamente a partir de 2010, o atual premier chinês Xi Jinping estabeleceu como meta uma mudança paradigmática da economia chinesa, de uma economia produtora de ting-ling para produtos de maior valor agregado. Por um outro lado, de um país fortemente dependente das exportações para a ampliação do mercado interno pela elevação dos salários e do nível de produtividade geral da economia. Portanto, a China está em franco processo de transformação, e isso colocou ela diretamente numa rota de colisão com os Estados Unidos. O presidente Trump, embora seja lá do Partido Republicano, que é um partido conservador nos Estados Unidos, porém, tradicionalmente um partido liberal sob o ponto de vista econômico, tem adotado em relação à China
uma série de medidas protecionistas do mercado americano. Você se lembra que o protecionismo que está sendo praticado é basicamente o protecionismo tarifário, aquele na qual eu aumento o imposto de importação para dificultar ou até mesmo impedir a entrada do produto estrangeiro no meu território. Essa guerra comercial entre Estados Unidos e China já chegou até agora a um conjunto de barreiras comerciais da ordem de 100 bilhões de dólares. E a ladeira parece não ter fim, porque Estados Unidos e China acusam-se mutuamente de práticas consideradas anticoncorrenciais. Bom, então a gente precisa ver lá quais são os alvos da ira de Donald Trump e por que a China vem num amplo processo de ganhar território econômico em cima dos Estados Unidos. Confere aqui. Guerra comercial entre Estados Unidos e China, novo capítulo. Observe aqui que as tarifas de importação adotadas mutuamente por Estados Unidos e China já alcançaram 100 bilhões de dólares. E aí vem os alvos de Donald Trump. O primeiro é a respeito da propriedade intelectual. Donald Trump acusa a China de certa forma, praticar a pirataria, não respeitando a propriedade intelectual, ou até mesmo forçando as empresas americanas que querem se instalar na China a fazerem uma transferência obrigatória de tecnologia da América para os chineses. Trump considera que isso é imoral, que isso é uma deslealdade e que, portanto, tem que terminar. Nesse quesito, em parte, Donald Trump está correto. De fato, a China não tem um histórico de respeito à propriedade intelectual. A propriedade intelectual, no campo comercial, desde que não seja produtos que sejam essenciais à vida humana, ela é claro que tem que ser remunerada e protegida. Não é possível que um empresário ou uma empresa americana faça fortes investimentos no desenvolvimento de uma tecnologia cuja patente será francamente ignorada pelos chineses, que irão copiar toda a tecnologia desenvolvida durante anos pela América, criando produtos que muitas vezes são até falsificados. Nesse ponto de vista, Donald Trump está absolutamente correto. Porém, a outra estratégia chinesa, que é só permitir a entrada de empresas americanas se essas empresas estabelecerem uma joint venture, ou seja, uma associação com uma empresa chinesa e que esteja previsto em contrato a transferência de tecnologia, já não goza lá dessa questão moral que Donald Trump fala. Isso porque nenhuma empresa é obrigada a ir para a China. Ela vai para a China porque ela acha que tem vantagens locacionais em território chinês. Mão de obra barata, ausência de sindicatos, incentivos fiscais, boa infraestrutura, mercado consumidor. Se ela não quer se submeter a uma transferência de tecnologia para os chineses, não vá para a China. Produza a partir de outro país qualquer. E esse o argumento que Xi Jinping tem utilizado. Mas tem uma segunda fonte de conflito. Confere aqui. É a questão da fabricante chinesa de celulares Huawei e a tecnologia 5G. Nós sabemos que boa parte da tecnologia de telefones celulares de ponta, smartphone, é criado no Vale do Silício, nos Estados Unidos, polo de alta tecnologia, fortemente vinculado ao Instituto de Pesquisa da Universidade da Califórnia. O grande problema é que eles têm um adversário à altura. A Huawei chinesa vem investindo fortemente em tecnologia. Muitas vezes, ela é acusada pelos americanos de não respeitar patentes. Porém, é uma ameaça imediata para as empresas de alta tecnologia dos Estados Unidos. E, sendo assim, o governo norte-americano quer que o governo chinês limite a atuação da Huawei, algo que o governo da China obviamente não quer e talvez sequer possa fazer diante dos objetivos que ela tem de longo prazo.
Por um outro lado, as empresas chinesas, dentre elas a Huawei, vêm desenvolvendo uma tecnologia de celular de transmissão de voz e dados que nós chamamos de 5G. Esse 5G vai revolucionar a maneira com a qual nós utilizamos smartphones, tablets, computadores pessoais e até mesmo de mesa. A grande questão, então, é que os Estados Unidos sentem que eles podem perder ali uma corrida importante da chamada quarta revolução industrial, que é a internet das coisas. Pois bem, a mira, de Donald Trump é exatamente em cima da Huawei e do 5G. O Canadá, por exemplo, reteve a vice-presidente do grupo Huawei, que é filha do fundador, porque acusa a Huawei de financiar ou de comprar produtos do Irã que estavam proibidos pelo Conselho de Segurança da ONU. Via de regra, isso não é verdadeiro. O ponto-chave é que os Estados Unidos querem pressionar o governo chinês a colocar um limite na expansão de atuação da empresa Huawei. Vejamos a terceira. A terceira questão diz respeito a um programa da China chamado Made in China 2025. A China vem fazendo um grande esforço para aumentar o grau de tecnologia e, portanto, de valor agregado dos seus produtos. Tanto que a China se propõe a colocar 3 das suas universidades entre as 100 melhores do mundo até 2020. Lembrando para você que a universidade mais bem posicionada do Brasil é a USP, na posição 265ª, posição 265. Portanto, a estratégia chinesa é crescer rapidamente em ciência, tecnologia, inovação, pesquisa, desenvolvimento, educação. Obviamente que parte disso, se dá exatamente na guerra comercial com os Estados Unidos, onde a China quer absorver o máximo de tecnologia possível para ganhar os americanos a partir de 2025, 2030. E isso coloca em xeque a hegemonia americana. Os americanos dizem que os chineses estão roubando patentes para poder se sobressair no mercado internacional. E aí, a política industrial chinesa, baseada numa desvalorização da moeda chinesa para permitir alta competitividade de exportação. Teoricamente, segundo os americanos, o não respeito ou roubo de patentes. E, além disso, a cooptação de pesquisadores para desenvolver tecnologia direto no gigante asiático tem incomodado e muito o governo Donald Trump. A outra questão é a questão da energia. A China hoje é o país que mais investe no mundo em tecnologia renovável, sobretudo a energia eólica e a solar. A China já é a principal fornecedora americana de células fotovoltaicas. Pois bem, no futuro, imagina-se aí que a fonte energética global seja mais limpa e renovável, que passe lá pela energia eólica, solar, maremotriz, ondulatória, geotérmica e biomassa. A China vem fazendo fortes investimentos e engolindo o mercado americano de energia eólica e também de energia solar. E isso, novamente, incomoda os Estados Unidos, que têm tentado brecar a entrada de placas fotovoltaicas e também de tecnologia eólica vinda da China. Por um outro lado, nós temos o problema das importações agrícolas. A China tem estabelecido uma estratégia de diversificar os seus fornecedores agropecuários e minerais, tanto que o principal parceiro comercial da China hoje, sob o ponto de vista de produtos agropecuários e minerais, é o Brasil. Mas a China também tem investido fortemente na África para ter um fluxo constante, não só de insumos básicos, mas de alimentos. E isso incomoda os americanos, porque os americanos querem que, se por um lado a América compra produtos manufaturados chineses, que os chineses comprem mais produtos agropecuários americanos. E essa não parece ser a estratégia chinesa no momento. Outro ponto
são as tarifas sobre automóveis. Observe que o governo americano quer entrar em massa no mercado chinês com seus próprios automóveis. Mas à medida que empresas chinesas, como a Jack Motors, como a Chery, como a Sangyang, vão conquistando o mercado na América, o que ocorre é o inverso. Um carro que cada vez mais chinês é tecnologicamente avançado e produzido de maneira muito mais barato do que a América consegue fazer. Isso tem criado aí um impacto significativo no mercado americano, que tradicionalmente valoriza as marcas nacionais, como a General Motors e a Ford. Por fim, nós temos a questão do acesso que os bancos terão no mercado. O governo americano quer que o governo chinês abra o seu mercado para os bancos norte-americanos, mas a China não está muito disposto a fazê-lo. A China ainda tem boa parte do controle bancário nacional na mão de grandes bancos estatais, como o Banco Industrial e Comercial da China, que tem um patrimônio líquido da casa de $1 trilhão, e, portanto, não é interesse para os chineses, nesse momento, abrir o seu mercado bancário para as grandes corporações americanas. Mas os americanos dizem que se eles compram mais produtos da China do que a China compra da América, e lembrando que ambos os países são os principais parceiros comerciais entre si, óbvio que para Trump, o governo chinês tem que abrir o mercado de finanças para as grandes empresas americanas. E daí o motivo do embate. Observe aqui que essa guerra comercial em vigor já provocou uma elevação de 25% nas tarifas entre ambos os países, da ordem de 34 bilhões de dólares. Os alvos dos Estados Unidos são, sobretudo, o setor de manufaturado chinês, espacial, robótica, manufaturados e automobilístico. Já a China tem retaliado com o setor automobilístico e com produtos agrícolas. A guerra de tarifas, então, é intensa. A China, discute lá com os Estados Unidos a questão da propriedade intelectual. Os Estados Unidos acusam a China de não respeitar as patentes de produtos médicos, de tecnologia industrial e de transporte. Mas observe que os americanos também estão de olho numa guerra comercial com a União Europeia. E nesse caso, o grande ponto é a proteção da indústria nacional americana em relação a produtos siderúrgicos e automobilísticos. Em relação ao NAFTA, que pega lá Canadá, Estados Unidos e México, de novo Trump mira a proteção industrial, também no setor de siderurgia e no setor automotivo. Mas observe você que a retaliação chinesa vem à altura. Os chineses estão retaliando, produtos médicos, tecnologia industrial e de transporte que vem da América. Já os europeus têm provocado lá retaliação no setor de tecido, bebida, motocicleta e suco de laranja. Já Canadá e México têm retaliado os Estados Unidos em aços planos e alimentos, alumínio, bebidas e produtos higiênicos. Observe que sobrou até para o Brasil. Brasil, Argentina e Austrália também sofreram tipo de sanção protecionista do governo Trump. Bom, se é assim, pessoal, a gente tem que ver como é que essa questão pode ou caiu em prova. O ano é 2018, a banca é a Quadrix, e ela pergunta assim: a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, Christine Lagarde, reafirmou a aceleração do crescimento econômico mundial para 2018, mas alertou para 3 riscos de curto prazo na sessão final do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Tendo o texto acima apenas como referência inicial, julgue o item. No encontro, Lagarde criticou a posição comercial
protecionista do governo Trump. Alternativa verdadeira. Vamos lembrar, pessoal, quando a gente fala de protecionismo, esse protecionismo pode ocorrer de duas formas. Eu posso ter um protecionismo que nós chamamos de tarifário, ou ainda o protecionismo não tarifário. O que é o protecionismo tarifário? É aquele na qual o país aumenta o imposto de importação para dificultar ou impedir a entrada de produtos importados no seu país. O não tarifário pode incluir as cotas, ou seja, tudo aquilo que ultrapassa uma determinada quantidade ou tonelagem pode ficar impedido de entrar ou pagar uma sobretaxa. Tem ainda os subsídios, quando o governo, de maneira direta ou indireta, ele paga parte do custo de produção da firma. Exemplo, concedendo empréstimos com juros subsidiados, doando terrenos, reduzindo a carga tributária. Ou eu posso ter ainda o que nós chamamos de barreiras sanitárias. Observe que as barreiras sanitárias são regras de ordem fitossanitária que, em tese, procuram garantir que, sobretudo, produtos para alimentação humana entrem em condições adequadas para o consumo, mas, na prática, servem de barreira para impedir que produtos competitivos entrem no mercado doméstico. Portanto, o protecionismo, ele volta no mundo atual. O dado que é mais interessante sobre a ótica do protecionismo, contudo, pessoal, é que os países centrais, eles estão propondo o tempo inteiro o livre comércio. Porém, nos produtos em que eles são sensíveis, que eles não têm capacidade de competição, eles acabam sendo altamente protecionistas. É o verdadeiro faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Vamos lá então para a nossa segunda questão. A segunda questão é também uma questão de 2018, da nossa banca CESP-UNB, e ela diz assim: acerca de temas diversos de atualidade, julgue o próximo item. A parceria de países da América Latina com a China faz parte de uma geopolítica de aumento da influência desse país asiático no cenário internacional. Opa, acabamos de falar disso ao longo dessa aula. A China estabeleceu uma estratégia de diversificação dos seus fornecedores de produtos agropecuários e minerais e, por um outro lado, da venda de seus produtos manufaturados. A América Latina, de maneira muito especial o Brasil e a África, têm sofrido lá fortes investimentos chineses para a recepção dos produtos vindos da China, mas também a China se transformou no principal parceiro comercial do Brasil e de outros à procura dos insumos básicos para o seu processo de industrialização. Portanto, faz parte de uma estratégia geopolítica chinesa de firmar parcerias com outros países subdesenvolvidos, diminuindo, portanto, a importância relativa dos países centrais. Alternativa verdadeira. A parceria de países da América Latina com a China faz parte de uma geopolítica de aumento da influência desse país asiático no cenário internacional. Alternativa verdadeira. Bom, se ambas as alternativas estão corretas, a gente pode, então, encerrar essa aula. Bom, pessoal, eu quero, então, terminar essa aula desejando, como sempre, para você um fortíssimo abraço, bons estudos e até o nosso próximo encontro. Até lá! Clique lá